O Parlamento Europeu decidiu suspender por tempo indeterminado as negociações sobre o acordo comercial da União Europeia com os Estados Unidos em protesto contra as exigências do presidente americano Donald Trump de anexar a Groenlândia. A nossa correspondente internacional, Priscila Yazbek, traz as informações ao vivo, direto de Nova York. Priscila, boa tarde para você. Oi, Gustavo. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. As falas de Donald Trump no Fórum Econômico Mundial trouxeram algum alívio em relação ao uso de força para tomar a Groenlândia, que era algo que estava no radar, ainda que informações de fontes do Pentágono que conversaram com a CNN, conversaram com o New York Times, já tivessem descartado o uso de força nesse momento, mas trouxe um alívio e Donald Trump, ele mesmo reforçou que essa foi a principal declaração do discurso dele de abertura do fórum, falando que ele poderia usar força, que se os Estados Unidos usassem força, eles seriam imparáveis, mas que ele não vai fazer isso, mas ao mesmo tempo, ele não descartou tomar outras medidas, adotar outras medidas para conseguir adquirir a Groenlândia, e então ele deixou claro que ele vai continuar persistindo esse objetivo. E aí, diante dessa nova escalada retórica dos Estados Unidos em relação à Groenlândia, os países europeus estudam o que seria possível fazer e quais tipos de respostas eles poderiam dar aos Estados Unidos para tentar fazer com que Donald Trump desista dessa ideia, parta por uma negociação por meio do diálogo, mas enquanto isso, algumas medidas já vêm acontecendo e uma delas foi essa suspensão, então, do acordo comercial da União Europeia com os Estados Unidos, um acordo que tinha sido costurado numa reunião, inclusive, que aconteceu na Escócia no final de julho, em que os Estados Unidos tinham concordado em deixar as tarifas sobre os produtos importados da União Europeia em 15%, contanto que os países europeus zerassem algumas tarifas para produtos americanos, e isso tudo vinha sendo muito discutido ao longo desses últimos meses, e a ratificação estava para acontecer, mas agora então foi suspensa por período indeterminado, foi o que disse, inclusive, um porta-voz do Parlamento Europeu, que o presidente do comitê, na verdade, que ele falou numa coletiva de imprensa que as novas ameaças tarifárias romperam o acordo de Turnberry, dessa cidade, onde foi firmado esse acordo na Escócia, e ele falou que a ratificação do acordo está suspenso até segunda ordem. Então, isso deve ser mais um elemento que deve ser muito discutido no Fórum Econômico Mundial, nessas reuniões que Trump está fazendo com europeus, e a avaliação que se faz nesse momento é que a suspensão desse acordo pode irritar Donald Trump, pode levar a novas escaladas retóricas de Donald Trump. E os europeus, Gustavo, estão numa sinuca de bico. Qual que é a situação da Europa nesse momento? Eles dependem dos Estados Unidos tanto economicamente, não à toa, eles cederam tanto para os Estados Unidos para fazer esse acordo entre Estados Unidos e União Europeia, um acordo que, inclusive, foi muito criticado por alguns países europeus. Eu, inclusive, conversando com alguns amigos na França, eu que morei lá, né, nos últimos 2 anos, nos últimos 2 anos não, em 2023 e 2024, mas alguns amigos falaram que os franceses, inclusive, ficaram muito incomodados, achando que a União Europeia cedeu muito aos Estados Unidos, enquanto outros países até conseguiram algum tipo de negociação melhor com os Estados Unidos, mas fato é que isso mostra a dependência econômica da União Europeia dos Estados Unidos. Pois bem, agora é mais uma vez um momento em que a União Europeia pesa quais podem ser as consequências de subir o tom com Donald Trump. Se eles subirem o tom, isso pode ter consequências tanto econômicas para essas relações com os Estados Unidos, mas não só isso, também consequências em termos de segurança, já que a União Europeia e os países europeus dependem dos Estados Unidos para os investimentos que são feitos no âmbito da OTAN, que é a aliança militar entre os europeus e os americanos. E mais do que isso, nesse momento, a gente vive um momento de conflito entre Rússia e Ucrânia, e os europeus temem que, com uma ruptura total, por exemplo, dos Estados Unidos, diante de uma possível escalada, isso poderia significar uma situação ainda pior e mais delicada para a Ucrânia nessa guerra com a Rússia. Portanto, os europeus, eles
suspenderam esse acordo, é uma tentativa de ter um poder de barganha ali para argumentar com Donald Trump. Um outro ponto também é que eles estudam impor tarifas num valor que poderia chegar a 108 bilhões de dólares sobre os produtos americanos. Seria uma outra ferramenta para tentar fazer com que Donald Trump desista da ideia de anexar a Groenlândia, e também o uso do instrumento anticoerção, que foi um instrumento, inclusive, aprovado pela União Europeia em 2023, que permitiria aos europeus suspender importações de bens e serviços, também impedir negociações de empresas americanas na União Europeia, nos 27 países do bloco. Isso poderia ferir diretamente as big techs americanas e outras empresas que têm grandes volumes de negócios no velho continente. Mas os europeus ainda vão tentar chegar a algum consenso com Donald Trump pela via do diálogo, porque eles sabem que se eles partirem para essas medidas mais drásticas, as consequências vão ser muito prejudiciais à Europa. Por outro lado, também os europeus percebem que se eles não pararem Donald Trump nesse momento, isso pode abrir precedentes para que Donald Trump tente anexar outros territórios e continue com essas suas investidas. Donald Trump acabou se sentindo encorajado a fazer essa tentativa de anexar e comprar a Groenlândia depois da operação que aconteceu na Venezuela. Então, se ele conseguir mais territórios, os europeus também enxergam que isso pode fazer com que o presidente dos Estados Unidos não pare por aí e abra um precedente perigoso. Eu volto com você. Obrigado, Priscila. Lá de Nova York, trazendo as informações, você trouxe um termo bem importante, que os países da União Europeia estão em uma sinuca de bico, tem um peso muito menor do que os Estados Unidos. Lembrando que Donald Trump ameaçou taxar os países da União de 10% até 25% por serem contrários à anexação da Groenlândia. Então, o tom está escalando, a gente acompanha tudo por aqui o que acontece.